Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando mais uma semana de aula. Como é que vocês estão? Hoje a nossa matéria vai ser geografia, né? Nós vamos dar continuidade e hoje é dia 20 de abril de 2020. Hoje é a nossa segunda videoaula, né? E o capítulo 2, página 284 a 293. No capítulo anterior, nós terminamos falando sobre espaço urbano e espaço rural. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das paisagens do município e o tempo. O município é transformado ao longo do tempo. Nas paisagens rurais, há um predomínio de plantações, criações de animais e exploração da natureza, minério, vegetais e animais. Essas paisagens foram modificadas, ou seja, o ser humano utilizou-se de seus conhecimentos, técnicas e instrumentos para adaptar o lugar às suas necessidades. Então, vai dizer um pouco a respeito do município, porque ele é transformado ao longo do tempo. Na página de vocês, no livro, na página 284 e 285, temos duas imagens, duas fotografias, né, do mesmo lugar em tempos diferentes. Né? Aí você vai perceber que existem mudanças, né, ao longo do tempo, aconteceram transformações. E aqui no meio rural, as construções e a população não ficam muito próximas umas das outras. É uma característica, já que para desempenhar suas atividades de plantação, de criação de gado ou de exploração da natureza, são necessários grandes áreas, ou seja, espaços, né, maiores espaços para que possa acontecer essas atividades de plantação. Nas paisagens urbanas, há o predomínio de indústrias, comércios e prestações de serviços especializados. É no meio urbano que a paisagem é intencionalmente modificada. É aqui nesse processo, né, que o homem, com poucos elementos naturais não modificados. Na cidade, as pessoas e construções ficam muito perto umas das outras. E para facilitar o deslocamento da população e mercadoria, são construídos pontes, viadutos e grandes avenidas. Né? Se a gente observar, é diferente, né, do meio rural, onde os espaços são maiores, as áreas são maiores pela necessidade, né, da atividade de plantação, de criação do gado. Já na cidade, os espaços são menores, são reduzidos, né, para facilitar o deslocamento da população e mercadoria. São construídos pontes, viadutos e grandes avenidas. Paisagens preservadas. O ser humano está alterando cada vez mais as paisagens naturais. Com isso, muitos locais estão sendo destruídos e modificados. Essas ações trazem ameaças para a fauna e flora local. Paisagem cultural. Além da preservação das paisagens naturais, a sociedade se preocupa com a preservação das paisagens culturais, assim como é importante proteger espécies da fauna e da flora que estão ameaçadas de extinção, é necessário preservar também construções que em muitos casos são centenárias e têm muita história para contar. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças na paisagem. As paisagens apresentam diferentes intensidades de transformação humana. Em algumas paisagens predominam elementos construídos que se destacam. Os elementos construídos resultam do trabalho das pessoas que transformam a natureza e utilizam seus recursos. Modificações nas paisagens pela ação humana. O ser humano, buscando melhorar suas condições de vida, modificar a paisagem, constrói casas, edifícios, avenidas, barragens para represar as águas dos rios, pontes, viadutos, entre outros. Além disso, o ser humano ele também aproveita as quedas d'água dos rios para a instalação de usinas hidrelétricas, retirar minérios do solo, faz plantações para obter alimentos e pastagem para animais, entre outras alterações. Mas com tudo isso, também acontecem as consequências da ação humana. Muitas vezes o ser humano faz modificações que destroem a natureza e afetam o desenvolvimento da região. Exemplo, a derrubada de árvores sem que haja reflorestamento e a poluição de rios e mares, prejudicando o próprio ser humano e outros seres vivos do planeta. A ação dos fenômenos naturais, as chuvas, o vento, a água dos rios, dos mares, provocam modificações também na natureza. Exemplo é a água da chuva, que pode desgastar um terreno. O vento,
né, que o vento também pode trazer muitos prejuízos, a água do mar, entre outros. E eu gostaria de trazer para vocês a proposta de atividades, né, nas páginas 287, 288, 289, 292 e 293. E gostaria que essa atividade aqui, para você, por favor, passar para o caderno, com capricho, combinado? E agora aqui gostaria de mostrar para vocês as transformações da paisagem ao longo do tempo. São 4 imagens em épocas diferentes do mesmo lugar. Em 1990 era dessa forma. Em 1940 aconteceu uma pequena alteração. Em 1980 algumas alterações aconteceram. E em 2018 uma modificação significativa, né? Houve uma grande mudança. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro.